Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a famosa frase de Freud: entre a pulsão sexual e seu objeto há apenas uma solda. Pessoal, essa frase famosa do Freud está presente em 1905 nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, logo no inicinho dos 3 ensaios, no primeiro ensaio, quando o Freud está falando ainda da inversão, como ele chamava a homossexualidade nessa época. É um nome horrível, para homossexualidade ou homoafetividade, mas enfim, no capítulo As Aberrações Sexuais, ou seja, tem muitos elementos aqui que a gente poderia discutir também sobre o lugar da homossexualidade na obra do Freud, mas não é o tema desse vídeo, mas fica a sugestão aí para uma conversa sobre isso a partir dos livros do Jurandir Freire Costa, por exemplo, que eu recomendo muitíssimo. Mas enfim, o Freud falando aqui das aberrações sexuais nos 3 ensaios, no final dessa primeira parte ele vai fazer uma conclusão brilhante, já no início dos 3 ensaios, para levantar uma das teses que me parece a tese mais revolucionária da psicanálise de todos os tempos. Entre a pulsão sexual e seu objeto, há apenas uma solda. O que essa frase quer dizer? Na prática, que a pulsão não é um instinto. Daí a longa tradição da comunidade psicanalítica de insistir com os tradutores que traduzam trib por pulsão e não por instinto. A ideia é que o instinto é uma força biológica, inata, hereditária, imutável, que tem um objeto próprio e pronto, já disponível para ele. Então, o instinto tem um objeto. Os animais, por exemplo, que comem planta, só vão comer planta. Os animais carnívoros, que só comem carne, vão comer carne e apenas carne. Um animal carnívoro, como o leão, eu imagino, não vai se tornar vegano, ou um animal herbívoro, como a girafa, por exemplo, não vai se tornar carnívora, porque o instinto determina o que ela vai fazer, como ela vai fazer, com quem ela vai transar, como ela vai comer, como ela vai se defender. Ou seja, o instinto tem um objeto pronto, pré-determinado, é imutável, tem pouquíssimas variações aí. A pulsão não. A pulsão ela tem um objeto contingencial. Ela vai mudar o tempo inteiro de indivíduo para indivíduo, ao longo da própria história do indivíduo, ao longo da história da humanidade. Então, nós comemos, por exemplo, carne, vegetais, podemos ser vegetarianos, veganos, onívoros, podemos ser, a princípio, qualquer coisa. Nosso objeto sexual varia imensamente. Vocês sabem, eles dependem de classe, raça, gênero, depende de uma série de coisas que estão muito além e aquém do instinto. O nosso objeto, por exemplo, no que diz respeito à violência, também não respeita regra nenhuma do ponto de vista da natureza. Às vezes pessoas vão, por exemplo, se matar por um ideal religioso ou político. Outras vezes vão lutar com unhas e dentes por questões como uma camisa de futebol. Isso não está presente em todos os membros dessa espécie, portanto, não está ligado ao instinto. Quando Freud, portanto, associa a pulsão sexual e o objeto sexual a uma solda, ele está fazendo uma metáfora muito, muito importante aqui. A palavra em alemão é uma palavra simples, do alemão comum, Verlötung. Então Freud está falando exatamente disso, solda, soldagem, como a gente pode ver nessa imagem que por acaso aconteceu aqui em casa há pouco tempo, o Lucílio, o serralheiro muito querido aqui da nossa família, fazendo um equipamento que eu precisei aqui em casa. Vejam nesse videozinho o Lucílio fazendo a solda, vejam como que esses objetos, que vão se unir um ao outro, vão aos pouquinhos se unindo, e eles estavam separados, não pertenciam, por assim dizer, ao mesmo quadro, ao mesmo campo, ao mesmo objeto. Eles vão se unindo aos poucos. O curioso aqui é que o Lucílio errou uma medida e teve que desfazer a solda. Observem que para desfazer essa solda ele precisou usar essa serra, olha a serra que ele usou aí, uma serra circular, muito difícil de trabalhar. Vejam o que ele fez.
Finalmente, para separar essas duas partes unidas anteriormente pela solda, o Lucílio teve que usar a martelada, né, e tirar essas duas partes que se articularam. Observem, a metáfora do Freud é interessante porque está apontando para a contingência da ligação entre a pulsão e o objeto, ou seja, a gente pode comer qualquer coisa, a gente pode transar praticamente de qualquer maneira, com qualquer objeto. Ele vai falar aqui nas aberrações, né, de transar com cadáveres, ou animais, ou crianças, ou enfim, qualquer objeto, né? O ser humano tem uma amplitude, né, desses circuitos de prazer virtualmente infinita, né? Essa amplitude é infinita e contingencial. A palavra para ser grifada aqui, pessoal, é contingência. Pode ser qualquer coisa ou outra coisa. Poderia ser isso ou aquilo. Não tem nenhuma garantia de que o objeto tenha que ser aquele. Seja para comer, para fazer violência, para transar. Ou seja, uma solda marca o aleatório, a combinação aleatória entre o pulsional, o meu desejo, e aquilo que é o objeto de satisfação desse desejo. É essa a lógica dessa metáfora do Freud. Solda marca a contingência entre esses dois elementos, a pulsão e o objeto. No entanto, o fato de marcar a contingência não quer dizer que, uma vez estabelecida a relação entre o objeto e a pulsão, que essa relação seja fácil de se desfazer. Ao contrário, o que a gente percebe na clínica o tempo inteiro é como que, uma vez feita a solda, o trabalho para retirar esse investimento pulsional desse objeto particular, desse objeto que antes era contingencial, esse trabalho para fazer essa retirada é gigantesco. Esse é o trabalho da psicoterapia. O trabalho da psicoterapia é exatamente fazer com que a nossa libido, a nossa pulsão, o nosso desejo se desarticule de determinados objetos e se ligue a outros. Mas esse trabalho demora muitíssimo, porque é como uma solda. Fica preso a isso, e o trabalho de desfazer, você tem que usar serra, tem que usar martelada, tem que ser um trabalho exaustivo de perlaboração. É esse o trabalho da terapia psicanalítica, desfazer essas ligações, modelos de apego, por assim dizer, para refazer essas ligações de como nós amamos, de como nós nos ligamos aos objetos, quais são os nossos circuitos de prazer, como a gente pode aprender a ter prazeres novos, novos desejos, inclusive questão fundamental que a Sylvia Bleichmann vai colocar na obra dela. É possível pensar numa neogênese, ou seja, novas maneiras de desejar ao longo da nossa história? Ou a gente vai estar preso a essas engrenagens todas soldadas, né? Presos mesmo a determinados modos de funcionar, modos e circuitos de prazer que a gente aprendeu desde o início da vida. A questão que o Freud coloca nos 3 ensaios, texto revolucionário de 1905, é que, de fato, nós somos livres no início e a pulsão vai se ligar a objetos de forma absolutamente contingencial. Mas essa liberdade imensa que nos permite ser o que quisermos na prática, virtualmente, praticamente o que quisermos, ela nos condena também a nos aferrar de forma muito, muito inflexível a esses objetos uma vez que nos ligamos a eles. É difícil compor aqui uma ideia de clínica sem passar por essa ideia de que flexibilidade tem a ver com saúde psíquica. É interessante que o termo fixação, por exemplo, vai aparecer na obra do Freud como algo quase que patológico. A fixação na fase oral, a fixação a determinados objetos, muito atrelado inclusive a um discurso sobre as perversões na clínica freudiana. Fixar-se ao objeto quer dizer tá inflexível, tá soldado demais a esse circuito de prazer. É possível pensar, portanto, num ideal de saúde psíquica quando a gente abre mais espaço para flexibilizar a nossa relação com os objetos, nossos modos de operar com objetos, nossos modos de obter prazer, que a gente fique um pouco mais flexível quanto a isso, um pouco mais aberto a essa contingência originária.
a essa liberdade pulsional originária. É claro que a pulsão solta, a pulsão sem ligação, ela vira angústia. Ensinamento clássico do Freud, né? A pulsão desligada, a energia desligada é pura angústia. O Laplanche vai insistir muito nessa tese freudiana, nos cursos dele sobre angústia, sobre vida e morte em psicanálise, né? Como que a gente precisa ligar o pulsional ao objeto para que essas coisas se organizem em torno de determinados circuitos. Pessoal, você me acompanhou até aqui, se você está aí ligado a esse canal por uma solda ou menos que isso, compartilhe, clique aí, né, no curtir, comente alguma coisa, ajude o algoritmo, né, a fazer novas soldas com outras pessoas. Então, por favor, ajudem o canal a crescer compartilhando esse vídeo e pedindo aí, comentando, né, qual texto você quer que comente, qual frase do Freud, enfim, para a gente fazer esse projeto de extensão crescer ainda mais. Vocês lembrem-se, vocês estão num projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, conversas virtuais sobre a psicanálise. Nesse projeto, a ideia é divulgar os textos de psicanálise, pesquisas, divulgar autores, livros, textos que estão sendo publicados nessa comunidade científica, de tal maneira que a gente expanda os muros da UFMG, né, para todo mundo, porque essa universidade é uma universidade pública, laica, gratuita, de qualidade e de todos nós. Então, divulguem, me ajudem a fazer crescer esse canal. Eu agradeço. Então, pessoal, só para concluir, a ligação entre a pulsão sexual e o objeto, ela é contingente, mas uma vez feita, ela tende a ficar bem agarrada, difícil de soltar, difícil de desmobilizar essa energia psíquica que investiu determinados objetos, que fez determinados circuitos de prazer. Aliás, a ideia de fantasia inconsciente, termo estranho que aparece na obra do Freud, fantasia inconsciente, é essa ideia de um circuito que liga a pulsão sexual ao objeto e que vai estar presente, querendo ou não, em qualquer relação que você se estabeleça. Uma frase fundamental que aparece aqui no Freud também, nesse mesmo texto: o encontro com o objeto é, de fato, um reencontro. Essa frase é uma frase absolutamente capital para a gente entender o pensamento freudiano. O Freud não está dizendo que aquele objeto perdido a gente vai tentar reencontrar quando a gente namorar alguém ou quando a gente encontrar um objeto novo de desejo. A gente está tentando reencontrar o objeto perdido. Não, não, isso não tem nada a ver com o Freud. O Freud é mais trágico, ele é muito mais trágico. O que o Freud está dizendo é, quando eu encontro um objeto, quando eu namoro alguém, por exemplo, eu estou reencontrando o objeto. Eu não estou tentando reencontrar. Eu estou reencontrando de fato, estou reencontrando de verdade. Essa frase do Freud está no capítulo 3, As Transformações da Puberdade, no item 5, chamado O Encontro do Objeto, e é a última frase desse primeiro parágrafo. O encontro do objeto é, na verdade, um reencontro. Então, essa frase está claríssima no pensamento do Freud. O advérbio é eigentlich, né? Propriamente, de fato, de verdade. Liguem essas duas frases. A primeira, no primeiro ensaio, há uma solda entre o objeto e a sua pulsão. E a segunda frase, presente no terceiro ensaio, item 5 aqui do encontro do objeto, ele vai dizer clarissimamente: o encontro do objeto é, na verdade, um reencontro. Ora, essas duas ideias têm que ser articuladas no pensamento freudiano. A gente não está tentando reencontrar o objeto, porque quando eu namoro alguém, quando eu caso com alguém, eu estou reencontrando aqueles objetos que fundaram esses circuitos de prazer a partir dos quais eu posso me relacionar. Eu posso fazer aparecer os objetos que efetivamente mobilizam esses circuitos de prazer que foram instituídos naquelas relações originárias, por uma solda. E é isso que eu vou reencontrar nos meus novos parceiros, novos objetos, etc. O novo objeto é sempre o encontro de antigo objeto.
É isso que vai levar muitos nós da psicanálise, na história da psicanálise, a se perguntar, de fato, a gente se relaciona com o objeto novo ou com a nossa fantasia do que é o objeto? Essa pergunta, claro, é um pouco retórica, um pouco exagerada, um pouco hiperbólica, mas tem um fundinho de verdade. A gente está se relacionando com o objeto novo, com a alteridade de verdade, ou com aquilo que a gente acha que é o objeto, com as nossas identificações projetivas, conceito fundamental da Melanie Klein, né? A gente está se relacionando com alguém que a gente acha que a gente está se relacionando, ou que a gente está se relacionando com alguém realmente outro, alguém que a gente está ali conhecendo de fato pela primeira vez. Na perspectiva freudiana, é praticamente impossível aparecer essa novidade pura, por assim dizer, com relação ao outro. A gente sempre reencontra o objeto cujas marcas, traços, rastros ficaram no nosso inconsciente e determinam as nossas fantasias e os nossos modos de operar o prazer, de operar isso que o Freud chamava de Lust, como nós nos excitamos, como nós temos prazer. O reencontro com o objeto, portanto, é o fato da gente circular nesse mesmo circuito o tempo todo, esse circuito que talvez seja a própria fantasia, a solda, essa marquinha, essa cicatriz que fica entre a pulsão e o objeto, que reiteradamente faz a gente procurar o mesmo objeto, reencontrar o mesmo objeto, não importando qual objeto a gente escolha. Insisto, o Freud é trágico, é muito mais trágico. Ele não está dizendo a gente está tentando reencontrar o objeto perdido. Não, a gente vai encontrar os objetos anteriores, a gente vai reencontrar os objetos que fundaram a nossa subjetividade em qualquer relação que a gente estabeleça. Qualquer relação, essa é a base da lógica que vai propor Freud quando pensa na transferência, né? A repetição de relações amorosas anteriores, na figura do analista, na situação analítica, o que se reproduz, o que se reencontra efetivamente, o que se reabre efetivamente, de fato, eigentlich, o que se reabre na transferência é a situação originária, é aquilo que a gente viveu de fato. Então, liguem essas duas frases, pensem aí, né, o que tem essa solda, né, de tão importante, por que ela é tão dura de quebrar, de desfazer, e se a gente, claro, tem novas possibilidades de fazer novas soldas, ou de tentar pensar numa metáfora menos dura, né? Se a gente consegue fazer uma ligação, assim, uma gambiarra um pouquinho mais flexível, né? Mas quais são os perigos disso, quais são as vantagens disso também, enfim, pensar na metáfora aqui que vai fazer a gente articular esses dois grandes elementos, a pulsão sexual e o seu objeto. Ao que parece, é mais seguro que a gente se aferre ao objeto, que a gente realmente segure o objeto, fique ligado a ele por um circuito bem estável do desejo. Por outro lado, parece patológico quando essa fixação for excessiva, quando ela for inflexível demais. Isso parece também estar ligado às psicopatologias descritas por Freud e por toda a história da psicanálise. Enfim, metáfora para a gente pensar que solda que é essa, o que é essa solda, como que ela é feita ao longo da vida, enfim, como que isso vai reaparecer nisso que eu estou apontando aqui, nos reencontros dos objetos, mesmo em se tratando de objetos novos. Pessoal, era isso, era só um recado para a gente pensar em duas frases do Freud, em especial essa metáfora da solda, aproveitando a passagem do Lucílio aqui em casa, que fez mais um dos trabalhos dele muito, muito bons. Então pensem aí na solda, como que é complicado, né, mas como é necessário pensar nessa solda entre a pulsão sexual e o seu objeto. Obrigado e até a próxima!